Amados irmãos, hoje celebramos o terceiro domingo depois da festa de Pentecostes. O nosso Brasil, amados irmãos, teve uma grande graça de ter um santo missionário vindo da Bélgica, chamado Padre Júlio Maria, um grande missionário, hoje já é servo de Deus, está a caminho dos altares, e esse sacerdote dedicou a maior parte da sua vida a evangelizar uma região muito próxima aqui de Natividade, que é a região ali de Maiumirim. Padre Júlio Maria ficou muitos anos em Maiumirim e lá está enterrado. Já tive a graça de ir umas 3, 4 vezes lá na igreja onde está o túmulo do Padre Júlio Maria. E o Padre Júlio Maria, na década de 40 do século passado, ele dedicou um ano inteiro a pregar sobre a Santíssima Eucaristia. Todos os domingos ele falava sobre a Santíssima Eucaristia. E naquele ano, num dos domingos, o segundo domingo da Páscoa, onde se fala, é o domingo do Bom Pastor, onde o Evangelho também fala sobre o Bom Pastor, como hoje escutamos essa parábola, onde nosso Senhor fala dele mesmo. Ele é o Bom Pastor, que deixa 99 ovelhas e vai procurar aquela que está desgarrada. O Padre Júlio Maria fez um sermão chamado O Pastor Eucarístico. Eu gostaria de tomar algumas ideias desse sermão para nos alimentarmos, meditarmos no dia de hoje. Quando nós escutamos esses evangelhos que falam do Bom Pastor, rapidamente nós lembramos da Santíssima Eucaristia. Recentemente celebramos a grande festa de Corpus Christi, e na festa de Corpus Christi cantávamos a sequência tão bela, Laudación, feita por São Tomás de Aquino, e lá diz naquela sequência: Pão real, pastor bondoso, vinde a nós, Jesus piedoso, a nutrir-nos cuidadoso, dai-nos no céu, Pai donoso, dos viventes ser irmão. O próprio Evangelho, amados irmãos, nos indica qual é a função de um bom pastor. Em primeiro lugar, alimentar as suas ovelhas e também conhecer as suas ovelhas. Nosso Senhor nos conhece pelo nosso nome. Quando nós olhamos para o sacrário, amados irmãos, nós não podemos imaginar nosso Senhor distante, que nosso Senhor está aí no sacrário em êxtase, olhando para o céu. Não, nosso Senhor é um Pai amoroso no tabernáculo. E para usar as palavras do Evangelho, nosso Senhor é um pastor zeloso. E está na Santíssima Eucaristia e no nosso sacrário, ali com o cajado na mão, olhando com os olhos fixos em cada uma das suas ovelhas. Ele é o bom pastor e conhece a cada ovelha pelo seu nome. Assim diz o Evangelho de São João: Et proprias oves vocat nominatim. Como é tocante, amados irmãos, essa expressão nominatim, cada uma por seu nome. Ele conhece a cada um de nós. Os pastores zelosos, amados irmãos, eles não sabem somente quantas ovelhas ele tem, não. Eles colocam o nome em cada ovelha para saber distinguir aquela ovelha das demais ovelhas. O próprio mistério eucarístico, amados irmãos, é isso. Deus, nosso Senhor, aplica e torna particular aquilo que é universal. O mistério da redenção é um mistério universal para todos. Omnia et omnibus Christus. Tudo e todos em Cristo. A Eucaristia, amados irmãos, é um mistério particular. Nós podemos dizer, é próprio a cada um, nominatim. Nosso Senhor está ali presente em uma hóstia consagrada, não para o mundo inteiro, é para cada um de nós, em particular. No mistério da encarnação nós podemos até duvidar que no momento da encarnação nosso Senhor pensasse de maneira particular em mim,
Claro, de maneira universal, a encarnação e a redenção é para todos. Mas na Santíssima Eucaristia, amados irmãos, não tem como nós duvidarmos. É impossível duvidar. Todos os milagres estupendos que acontecem na Santa Missa, a transubstanciação, por exemplo, é um milagre operado para mim. Nós poderíamos dizer, amados irmãos, que lá no sacrário tem uma hóstia com o nosso nome. Uma hóstia foi consagrada para mim, em particular, para que eu pudesse comungar e me unir em santo amor com nosso Senhor. Quando nosso Senhor no Calvário morria, nosso Senhor, Ele via a minha alma. No meio de tantas outras que existiam, ou deviam existir através dos séculos, nosso Senhor via a minha alma. É verdade. Mas, amados irmãos, no mistério do altar, na transubstanciação, nosso Senhor, Ele quer aplicar de maneira individual esses merecimentos. Nosso Senhor, de alguma forma, na Eucaristia, amados irmãos, Ele individualiza, especializa, por assim dizer, os méritos, os frutos da sua paixão a cada um de nós. E nós poderíamos repetir com São Paulo: Ele me amou e entregou-se a si mesmo para mim. É para mim, amados irmãos, como se só existisse eu no mundo. Aquela hóstia está reservada para mim, com o meu nome. Nosso Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Parece contraditório, porque muitos católicos já não conhecem a nosso Senhor. Não conhecem a sua doutrina, não conhecem nem sequer os seus mandamentos. Não se alimentam mais dele, preferem as coisas do mundo do que as coisas dele. Não conhecem a nosso Senhor. Mas atenção, nosso Senhor disse: as minhas ovelhas. Todos nós somos ovelhas, mas nem todos nós somos ovelhas de nosso Senhor. Nem todos nós pertencemos de verdade ao coração eucarístico de nosso Senhor. Nem todos nós somos ovelhas de nosso Senhor. Porque, amados irmãos, nos tornamos ovelhas desgarradas quando nós preferimos viver longe de Deus, longe da comunhão, longe da confissão, e nós trocamos o que há de mais sagrado, de mais elevado, de mais belo na face da terra, que é a comunhão, nós trocamos por um prazer vil. Preferimos o pecado do que comungar. Preferimos as festas mundanas do que o grande banquete eucarístico, onde o próprio Cristo se dá em alimento. E assim vamos vivendo longe da graça de Deus. Não somos assim ovelhas de nosso Senhor. Nessa parábola, uma ovelha saiu do caminho. Na realidade de hoje, são 99 que se foram e apenas uma fica. Nós precisamos, amados irmãos, sermos ovelhas de nosso Senhor. Aí nosso Senhor está com o seu coração no tabernáculo vivo, batendo de amor, desejando, esperando a nossa volta. E como é bonito, amados irmãos, na parábola, nosso Senhor diz que o pastor coloca aquela ovelha perdida nos seus ombros. É como o troféu, a alegria, a vitória, o triunfo de Deus, quando um pecador se arrepende de verdade e se volta para nosso Senhor. É preciso, amados irmãos, estar perto desse bom pastor, olhar sempre para esse pastor, visitá-lo sempre nas nossas igrejas, comungá-lo sempre, cheios de amor e de devoção. O bom pastor também nos alimenta, e Jesus Eucarístico, amados irmãos, é verdadeiramente o nosso alimento. É aqui, sobretudo, que notamos que sem a Eucaristia, a parábola do bom pastor seria incompleta. Porque o dever principal do pastor, além de apacentar, é alimentar. É isso que diz São Tomás também no hino da sequência de Corpus Christi e Laudaciam. Bone pastor panis vero,
tu nos pasce, nos tuere. Pastor bondoso, pão real, nutri-nos, guardai-nos. Amados irmãos, nós precisávamos de um alimento divino. E só nosso Senhor pode nos dar esse alimento divino. O nosso corpo necessita do alimento material para manter a nossa vida material. Pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar o alimento, senão nós morremos. Na nossa vida espiritual a mesma coisa, amados irmãos. Não nos pode faltar o alimento divino, o alimento substancial, o alimento sobrenatural, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor. E Jesus disse, amados irmãos, no seu discurso, no seu belo discurso em Cafarnaum, o discurso do pão da vida, que o seu corpo era verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. E se nós não comermos da sua carne e do seu sangue, nós não teríamos a vida dentro de nós. Aquele que não se alimenta de nosso Senhor, ele está morto, espiritualmente falando. Ele não traz dentro de si a vida de Deus, porque ele não se alimenta mais de nosso Senhor. Amados irmãos, este é o pão que desceu do céu, disse nosso Senhor. Na antiga lei, Deus fez chover um pão do céu, é o maná, mas era um pão material. Material. Por mais que descesse do céu e alimentassem os judeus, não era um pão divino, não era um pão sobrenatural, não. Na nova lei, amados irmãos, nós comemos, nos alimentamos do próprio Deus. Nós nos alimentamos da carne de nosso Senhor, verdadeiramente presente. Ele é o bom pastor que quer nos alimentar com a sua carne, com a sua vida, com a sua presença sacramental. E nós devemos, como boas ovelhas, ser dóceis à sua voz. Nominatim, cada uma por seu nome. Nosso Senhor nos conhece e nos ama profundamente. Ele quer, amados irmãos, que nós, no caminhar da nossa vida, nos alimentemos com a Santíssima Eucaristia, para um dia no céu estarmos eternamente diante dele, nos alimentando também, comungando eternamente pela adoração, como os anjos. Os anjos adoram a Deus e comungam a Deus pela adoração, pela inteligência. Por isso, no próprio hino Laudaciam diz: eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos os consomem, não será dado aos cães. Amados irmãos, peçamos a Deus nosso Senhor uma fé eucarística, que sejamos verdadeiramente ovelhas desse divino pastor eucarístico, que está sedento de amor nos nossos altares e nos nossos tabernáculos. Se eu estou distante da comunhão, se eu estou trocando a comunhão por um prazer carnal, por uma paixão desordenada, faça um exame de consciência, busque a confissão, volte a comungar e a ter dentro de vós a verdadeira vida, o verdadeiro tesouro, o único tesouro, que é a graça de Deus e que é a sua presença real, substancial, sua presença na Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.